e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles o levarão contigo. Se isso fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. Amém? Podeis tomar assento. Essa passagem de Êxodo é a saída do povo do Egito, e sempre que falamos no Êxodo, é a saída de uma situação de escravidão, de uma situação de vergonha, para uma conquista. Então Moisés já agora estava no caminho com o povo, e ele já estava se sentindo mais seguro nessa caminhada, e o seu sogro vem até ele agora, no seu acampamento, trazendo a sua esposa e trazendo os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, que eram seus 2 filhos. E o sogro agora começa a ver todo aquele movimento que havia no acampamento. Ele começa a observar tudo o que era feito. E ele começa então a ver que Moisés, ele mantinha o povo o dia inteiro de pé, esperando para que ele desse uma palavra pessoal a cada uma. E ele percebeu que aquilo era muito pesado para ele e que ele não iria suportar tudo aquilo. Então, Jetro, o sogro de Moisés, ele se achega e ele fica feliz pelas conquistas e como Deus livrou todos ali do Egito pelas suas mãos. E ele agora se reúne com os anciões, come pão com eles e vai observando, vai juntamente com os anciões no holocausto, o sacrifício para Deus, comeu pão com todos. Mas no outro dia ele vai observar como Moisés estava direcionando o povo. Diz assim no versículo 13: e aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde manhã até à tarde. Era algo muito cansativo. Muitas vezes nós estamos num processo cansativo, e não sabemos como sair desse processo cansativo. Você notou como alguém que não está envolvido no teu problema, ele pode abrir a sua visão? Muitas vezes nós estamos envolvidos, Moisés estava muito envolvido em chegar à terra prometida, em tirar o povo da escravidão, mas tinha um objetivo em chegar à terra prometida, e onde há pessoas, há problemas. Onde tem pessoas, tem problemas, e Moisés então começa a resolver todos aqueles problemas que se levantavam. E o sogro então observa aquilo, e ele nota que algo ali não iria acabar bem. Então as pessoas que muitas vezes estão fora do nosso problema, elas podem nos trazer um conselho melhor. Elas não estão envolvidas no problema que você está vivendo, e ela pode ter uma visão diferenciada daquela que você está vivendo. Muitas vezes nós, envolvidos no problema, não nos apercebemos que estamos caminhando para um desgaste. Alguém que está fora da cena e te faz uma pergunta inocente: você já pensou em fazer de outra forma? Essa simples pergunta pode modificar todas as coisas. Você já pensou em fazer de outra forma?
Você já pensou que a maneira que você está fazendo, você não vai suportar? Se você fizer assim, pode agilizar tudo que você está fazendo. Pode economizar tempo, dinheiro. E foi isso que aconteceu quando Jetro, sogro de Moisés, viu a maneira como Moisés estava fazendo. E no coração de Moisés ele estava correto. Ele teria que fazer aquilo, e era daquela maneira que ele estava fazendo, e ele teria que continuar daquela maneira. Então, quando ele vai levar a sua filha, a Moisés, que já estava no deserto, juntamente com seus filhos, e fica observando o genro e exercendo o cargo de juiz. Quem era Moisés? Moisés, ele era o libertador, ele estava juntamente com o povo, mas ele também era juiz, ele ali decidia sobre causas, tudo traziam a Moisés. E percebe que Moisés não tinha qualidade de vida. Muitas vezes nós estamos vivendo de uma maneira e não percebemos que a nossa qualidade de vida não é boa. Ainda que estejamos conquistando, mas o final será muito ruim. Tem pessoas que trabalham muito e não param para pensar que pode ficar doente, pode entrar em um estresse profundo. E quem está de fora pode lhe trazer um conselho: olha, tire umas férias, pare um pouco, pense sobre isso. Ah, mas se eu não estiver aqui, as coisas não funcionam. Geralmente a gente pensa desta maneira. Se eu não estiver na frente, nada vai. Assim pensava Moisés. E não tinha tempo para si e nem para os seus familiares. Quantos problemas nós estamos enfrentando, exatamente porque nós não temos um tempo para nós e nem um tempo para a nossa família. Só pensamos em negócios, só pensamos em possuir mais. E então Jetro chega e observa tudo aquilo e diz: o que é isto que você está fazendo? O que você está fazendo para você mesmo? E as consequências que você vai trazer sobre isso e sobre o teu povo. Por que faz tudo isso sozinho? Por que você faz tudo isso sozinho? Uma pergunta que nos ajuda a mudar é: o que eu estou fazendo com o meu tempo? A primeira coisa que nós devemos nos perguntar: o que eu estou fazendo com o meu tempo? Como eu estou administrando meu tempo? Quais são as minhas prioridades? Quais são as suas prioridades? Jetro era um homem de coragem, como você fala assim para um líder que foi escolhido por Deus. Como você pode chegar para uma pessoa que todos olhavam para Moisés e sabiam que Moisés tinha sido escolhido por Deus desde o ventre da mãe? Que Deus tinha chamado Moisés para levar o povo à terra prometida. Como alguém pode chegar para um grande líder desse e perguntar: o que você está fazendo? Que é isso que você está fazendo? Então Jetro, ele era um homem de coragem. Ele vê o que estava errado e ele chama Moisés e diz: o que você está fazendo? Isso não vai terminar bem. Isso vai trazer um estresse para você e para o povo. O que você está fazendo não é bom. Versículo 17 diz: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Não é bom o que fazes. É interessante que muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que dizem assim: eu vou trabalhar, eu vou conquistar. Quando eu me aposentar, aí eu vou viver a vida. E quantas vezes nós ouvimos: eu não posso, queria tanto comer um camarão, mas não posso. Queria tanto comer alguma coisa, mas não posso. Queria tanto fazer uma viagem, mas não posso mais. Mas você não tem dinheiro? Tem dinheiro.
mas não tem mais saúde. Saber viver cada dia. Então o que Jétro estava falando para ele diz: a caminhada é longa, e se você continuar assim, você não vai chegar até o final. Então, muda a tua maneira de ser, muda a tua maneira de viver. No versículo 18 ele diz: totalmente desfalecerás, assim como tu, como este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Você sozinho não pode fazer. Versículo 19 diz assim: ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, leva tu as causas a Deus. Ouça o problema do povo e leva para Deus. Em oração, fale com Deus. Versículo 20 diz: e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Ensina a eles os estatutos. O que nós temos que vir ao templo? Senhor, fala conosco. Usa a tua palavra, nos dá ensinamento, nos dá direcionamento, nos mostra como fazer, como caminhar. Então, ensina eles pela palavra. Não queira fazer aquilo que eles têm que fazer. Ensina pela palavra. E nós, o povo deve dizer: Senhor, me ensina, abra o meu entendimento. Davi tinha uma oração muito interessante. Ele chega diante de Deus e diz: me ensina a ser útil, a ter utilidade. Nós estamos diante de uma sociedade que não tem utilidade, que está sem utilidade. E Davi, ele chega diante de Deus e diz: Senhor, me ensina a ser útil. Nós temos que aprender a ser útil, a ter utilidade. Faça o povo entender a palavra de Deus. Faça o povo entender a palavra de Deus. Nós temos que compreender a palavra de Deus, como ela age, o que é a palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que é a palavra de Deus? Ela é eficaz, ela é viva. Eu posso estar contando uma história aqui de 3, 4 mil anos atrás, mas é uma palavra viva. É algo vivo. É algo que Deus permitiu que o seu povo passasse para nos ensinar. Tirar ensinamentos. Onde não errar. Como não errar. Então, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Onde que todo mal começa? Na divisão da alma e do espírito. Nos sentimentos, nos pensamentos, e acabam afetando o nosso espiritual. Então a palavra de Deus, ela penetra entre a alma e o espírito, para que não venhamos contaminar o espírito. A alma, se ela não for tratada, a alma, se não for ensinada, ela vai contaminar todo o espiritual. Por que o espiritual hoje está contaminado? Porque a nossa alma
está contaminada. Os nossos pensamentos estão contaminados. Eu não consigo mais ser um homem ou uma mulher espiritual. Por quê? Porque deixou de buscar o ensinamento na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Eu não tenho tempo para estar num culto. Eu não tenho tempo para estar numa reunião. Eu não aguento. Por isso, a tua alma vai se contaminando. Nós temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para sentar, meditar um tempo na palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para nos dizer. E muitas pessoas são arrogantes. Eu não preciso. Imagina Moisés agora, alguém chegando para ele e falando: você está fazendo as coisas erradas. Um grande líder, ele poderia bater no peito e falar: quem é você, meu sogro? Eu sou o homem escolhido. Foi Deus que me separou desde o ventre da minha mãe. Eu sou formado na cultura egípcia. Muito conhecimento. Quem é você? Quando Moisés fugiu para o deserto, ele ficou exatamente na casa de Jetro, 40 anos. Ele era um homem do campo, um homem cuidador de ovelhas. Como que um homem simples agora chega para um homem que abriu mão de ser príncipe do Egito, por um chamado de Deus, está levando o seu povo, e este homem que, ao primeiro olhar, parece um homem simples, diz: você está errado. Se Moisés não tivesse o Espírito de Deus, teria um espírito de arrogância. Quantas vezes Deus está falando conosco, mas o que está dentro do nosso coração é arrogância. Eu já conheço tudo isso. Eu já sei tudo isso. E Deus, Ele vai usar pessoas que estão fora do nosso problema para dizer: o que você está fazendo não está certo. O que você está fazendo precisa ser mudado. E no versículo 22, o sogro diz assim: para que julguem esse povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles o levarão contigo. E se isto fizeres, Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. Em paz irá ao seu lugar. Um tempo de aprendizado. Se você ouvir a palavra de Deus, vai gerar paz. Vai trazer paz ao teu coração. A prosperidade vem com sabedoria enviada de Deus. A palavra diz que a sabedoria vem de Deus. Não é uma sabedoria animal, vinda de homens, mas sabedoria vindo de Deus. Então Jetro, ele passa a Moisés 4 degraus que ele deve obedecer. Versículo 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Ele separa em quatro tipos de homens que vão liderar. Procura homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade e homens que aborreçam a avareza. Capazes sobre 1000, tementes a Deus sobre 100, homens de verdade sobre 50 e que aborrecem a avareza sobre 10. Pessoas sem
pessoas sem essas características põem tudo a perder. Porque muitas vezes nós não conseguimos procurar pessoas para nos ajudar ou para estar juntamente conosco, porque nós não procuramos dentro dessas características. Sempre, muitas vezes, esperamos o primeiro que se levanta, vai ser esse. Estamos desesperados para que alguém nos ajude. E pegamos pessoas que amam dinheiro. Pessoas que amam dinheiro vão se corromper. Pessoas que põem o dinheiro acima de tudo vão se corromper. Pessoas que não temem a Deus serão seus próprios deuses. Homens de verdade. Tudo isso, então, Jetro estava dizendo, é esse tipo de pessoas que você deve procurar entre o teu povo. Por isso Moisés obedeceu. E o menor patamar é sobre 10. Jesus, ele nos dá uma ordem para que nós venhamos frutificar. Uns 30, uns 60 e outros 100. Jesus disse que haveria vários tipos de multiplicação. Uns atingiriam 30, outros 60 e outros 100. E Jetro agora está dizendo, olha, coloque homens sobre 1000, coloque homens sobre 100, coloque homens sobre 50 e sobre 10. O menor patamar, para começar, é o 10. O que aborrece a avareza. Aquele que não tem o seu coração no dinheiro. Avareza quer dizer mesquinho, miserável, com amor ao dinheiro. O que é um avarento? Alguém que tem amor ao dinheiro. Tudo que ele faz é por dinheiro. Ele não consegue ser um líder se não tiver resultados financeiros. Ele não consegue dar um conselho se não tiver resultados financeiros. Abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nós. Ele te cobrou algo? Não. Pela graça. Nós hoje não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Jesus. Foi pela graça. Mas, versículo 3 diz assim: mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, um avarento, ele não entra no reino de Deus. Muitas vezes nós queremos servir a Deus, porque Deus vai nos dar algo. Fazemos sacrifícios, porque Deus vai nos dar algo. É um coração avarento, só pensa em si mesmo. Então, o primeiro passo que Jetro está dizendo: olha, veja homens que não sejam avarentos, amantes do dinheiro, amantes de si mesmo. Porque quando você é amante do dinheiro ou amante de si mesmo, você vai levantar um ídolo. Ou o dinheiro será o teu ídolo, ou você mesmo será o seu ídolo. Então, sobre 10 é o princípio da participação
do seu bom tesouro. Quando a Bíblia nos fala em 10%, está trabalhando contra a avareza. O que te afasta de Deus? A palavra do Senhor diz assim: não podereis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Muitas vezes nós colocamos o dinheiro acima de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo de número 10. Abra a tua Bíblia em Malaquias capítulo 3, no versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para o recolherdes. A primeira chamada de Deus, muitos dizem, Malaquias é o Velho Testamento. Não, Malaquias anuncia Jesus. Ele deveria ser o primeiro livro do Novo Testamento, porque ele anuncia o Salvador. E ele diz: olha, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Trazei dízimos, trazei ao bom tesouro. E ele traz uma promessa junto com isso: resultados. Faça a prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para o recolherdes. Então, o primeiro passo é tirar a avareza do nosso coração. O primeiro passo, a maior ataque contra a igreja é contra dízimo. É a primeira parte. Se você não vencer essa primeira parte, você não avança, você não sobe degraus. Então o dízimo é a primeira parte, é o mínimo que Deus te pede. Porque quando você é um dizimista, e não é só dinheiro, é dízimo no tempo, dízimo na adoração, dízimo nos cultos, dízimo em falar com Deus. Se o dia tem 24 horas, entrega 2 horas e 40 minutos para Deus, em oração, em meditação, falando com Deus, ouvindo Deus. Mas é muito tempo. Você passa mais de 1h30 assistindo um futebol. Ou não? E eu digo que começa antes, porque a gente já fica assistindo os comentários preliminares. Vai dar muito mais do que 2 horas ou 3 horas. Quando você vai assistir um jogo, quanto tempo você leva para chegar ao Morumbi, para chegar ao antigo Parque Antártica? Quanto tempo leva? Mas nós falamos: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para Deus. É dono de si mesmo. Todo tempo pertence a Deus. Todo tempo pertence a Deus. Um homem, ele olha para o seu celeiro e diz: ó, minha alma, se alegra, fica em paz. Olha, já tenho o suficiente. E a palavra diz: louco, hoje mesmo poderei pedir a tua alma. E para onde você vai? O que você tem feito? Então entender que 10 é o mínimo que nós podemos entregar a Deus. Quando Deus nos pede, olha, 10% é o mínimo. É o mínimo. Então, quando você consegue se livrar da avareza e entender o agir de Deus, porque não é pela tua força, não é pela tua vontade, ele diz: faça a prova de mim. Faça a prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Que não haja lugar suficiente para recolherdes.
Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo 45. Deus chama Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações diante da sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus chama um homem que não era do seu povo, chama Ciro, e chama ele de separado. Ungido quer dizer separado. Hoje eu te separo, e eu vou te dar tesouros escondidos. Quem é que enriquece? Quem enriquece é Deus. Quem prospera? Quem prospera é Deus. E o único lugar na Bíblia que Deus diz, faça a prova de mim, é quando Ele te chama para você começar a ser um dizimista. Faça prova de mim, se eu não vos abrir as portas e as janelas dos céus. Por que o mundo ataca tanto o dízimo? Porque é o começo. É o começo de uma nova vida, de um novo entendimento. É o começo para que o reino de Deus, ele possa prosperar. Então eu vou te dar tesouros escondidos, algo que você nunca viu, algo que você por si mesmo não iria conseguir. E ele diz para Ciro, eu vou abrir as portas, eu vou quebrar os ferrolhos. Tudo isso é uma promessa de Deus. Então é o primeiro degrau. 10 é o primeiro degrau. Segundo, homens de verdade. Ser alguém confiável. Alguém leal. É alguém que você pode fazer uma aliança, que ele não foge. Ele não vai sair do compromisso, porque o dia está ruim. Então, o segundo conselho de Jetro é para que ele encontrasse homens de verdade. Alguém que você possa fazer uma aliança. Alguém que possa ser um suporte. Um suporte. O que é um casamento? Casamento é um suporte. Não é bom que o homem esteja só. Procura alguém leal para se casar. Alguém que vai estar junto com você. Por isso, o sacerdote fala, na dor, na enfermidade, na riqueza, na pobreza, continue juntos. Ah, eu separei porque teve uma crise muito grande. Deixou de ser leal. A lealdade, não importa a situação que estejamos vivendo, temos que continuar, temos que ser suporte. Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, versículo 8, diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai pela peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Estava Josué no vale, lutando contra os amalequitas. Josué, capitão de guerra. Moisés, libertador do povo.
ele sobe ao monte e ele começa a interceder por Israel. Enquanto as suas mãos estavam levantadas, Israel vencia. Quando ele cansava os seus braços, Israel começava a perder. Sabe o que é um sacerdócio? É isso. Enquanto estiver aqui em cima, um sacerdote com as mãos levantadas, orando por você, ministrando bênção sobre a tua casa, você estará vencendo. Mas se as mãos dele descer, parar de te abençoar, você sofre também. Virá consequências sobre a tua casa. Israel estava nesta guerra e Moisés diz: eu estarei com o cajado de Deus na mão. E ele levantava as mãos e estava ordenando a bênção sobre Israel. Mas ele se cansava e as suas mãos abaixavam. E quando as suas mãos abaixavam, o inimigo vencia. Mas ele tinha levado 2 homens leais junto com ele: Arão e Hur. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória em um livro, e relata aos ouvintes de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Eu vou riscar a memória dos teus inimigos. Quando há lealdade, os inimigos desaparecem. Quando há pessoas leais, o inimigo desaparece. O inimigo da família, quando há lealdade entre marido, mulher, filhos, o inimigo não vence. Se o lar está passando por problemas, alguém está falhando na sua função. Josué tinha uma função, Moisés tinha uma função, Arão e Hur tinham uma função. Por isso a oração de Davi: me ensina a ser útil. Me ensina a utilidade. Como filho, o que eu devo fazer? Honrar meus pais. A mulher deve honrar o seu marido. O marido deve honrar a sua esposa, como Cristo ama a igreja. Cada um tem uma função. Então Josué estava à frente da batalha e Deus dá a vitória e diz: guarda em memória em um livro. E por isso nós estamos lendo hoje, porque está em memória. Deus disse: guarda isto em memória. É deste jeito que funciona. É deste jeito que precisa procurar homens leais. Então Israel prevalecia com Josué na batalha. Pessoas que não te deixam quando estás com a mão cansada. Há momentos que as mãos cansam. Há momentos que a mão do esposo cansa. Há momentos que a mão da esposa cansa. Há momentos que os filhos se cansam. Por isso se forma uma família. Por isso se forma uma igreja. Para que não fique todo o peso em uma única pessoa. Mas cada um, para o seu chamado, vai fazendo a obra de Deus. Homens de verdade suporta, apoia, mantém, está sempre firme, é leal. O que precisa? Homens de verdade.
Terceiro ponto, homens temente a Deus. No primeiro degrau, nos ensina a tomar posse. O reino está dentro de nós. Confiança, amar a Deus e não ao dinheiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo exige o quê? Um sacrifício. A morte do eu para ser rocha. A morte do eu para ser rocha. Nenhum desses três queriam tomar o lugar de Moisés. Ah, Moisés está cansado, é melhor trocarmos Moisés. Não, vamos ser suporte para Moisés. Ele foi ungido, ele foi separado. Sabe por que há tantas igrejas hoje em todo lugar? Vaidade humana. Vaidade humana. Vaidade de homens. Querem o teu lugar, querem o lugar do outro, querem aquilo, querem aquilo. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Nós temos que voltar a sermos um único povo, o povo de Deus. Não importa o lugar que você vai estar, você é povo de Deus. Povo de Deus. Um único lugar para adorar a Deus. Então, primeiro exige o quê? Sacrifício, a morte do eu, para ser rocha, para ser suporte. Suportai-vos uns aos outros. Essa é a palavra do Senhor. Não é suportar, eu suporto meu marido, eu suporto minha... Olha, eu não aguento, mas eu... Não, ser suporte. Suporte é algo que vai amparar, que vai estar junto, que vai caminhar para o mesmo processo, que tem o mesmo ideal. Isso é suporte. Ser temente a Deus é ser sábio, reverente e respeitoso. Quando eu sou leal, rocha, suporte para o outro, você começa a ser para Deus. Ah, eu amo Deus, mas não amo seu irmão. Primeiro que nós devemos amar são os nossos irmãos também. Se não amamos os nossos irmãos que nós vemos, como vamos amar a Deus que não vemos? Muitas vezes, eu já vi muitas famílias se desfazerem. Por quê? Porque ao invés de ouvir o marido, ao invés de ser leal ao marido, ser útil ao marido, ah, eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus. Não está. Te dou uma palavra. Se você não está servindo a tua casa, não está servindo o seu marido, você não está servindo a Deus. Você está sendo um religioso ou uma religiosa. Primeiro é a pessoa que está do nosso lado. Dá apoio, dá amor. E aí vamos voltar a Deus. Abra a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, do versículo 15 em diante, diz assim: e qualquer que confessar Jesus, o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o amor perfeito lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém diz, eu amo a Deus, e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão.
Se você não ama o seu irmão, está com ódio, não perdoa, não libera, você está cortando o acesso a Deus. Então, homens tementes a Deus. O homem que é temente a Deus, ele lê a palavra, ele aprende na palavra e ele coloca a palavra em prática. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. O quarto degrau que Jetro traz para Moisés é homens capazes. São homens hábeis, com agilidade, com resistência, com resiliência, capacidade de influenciar o mundo natural e o mundo espiritual. Sempre que nós olharmos para o mundo espiritual, primeiro olhe para o natural. Tudo começa no natural. As pessoas querem algo sobrenatural quando não estão consertando o mundo natural. Quando não estamos tentando mudar o natural. Eu queria tanto que o meu esposo mudasse. Olha o natural. Como você está agindo no seu natural? Como está sendo o seu casamento? Eu queria tanto que minha esposa mudasse. Olha o natural. Como você age com ela? Como tem sido o relacionamento de vocês? Como você trata ela? Eu preciso de um milagre. Nós criamos o ambiente para o milagre. Nós criamos um ambiente propício para que o milagre aconteça. Você tem que preparar o ambiente para que o milagre aconteça. Então, primeiro é o natural. Primeiro foi Adão, homem natural. Segundo, Jesus, homem dos céus. Sempre o natural vem primeiro. Então, procure consertar o natural para consertar o espiritual. Então temos que ser homens com capacidade para influenciar o mundo natural e o mundo espiritual. Capacidade de fazer proezas. Moisés, ele tem um cântico. Onde ele escreveu esse cântico? Nos dias mais difíceis. Na caminhada do deserto. É nos dias mais difíceis que Deus te dá cânticos. As mais belas canções cristãs foram em tempos de aflições. Em tempos de aflições. A fundadora da Assembleia de Deus, quando ela perdeu seu filho, e o preconceito dos evangélicos, contra os evangélicos, era tão grande, que ela não podia enterrar o seu filho em um cemitério. E ela volta para casa, junto com o marido, e escreve um dos mais belos hinos, em momentos de aflição. Frida, né? Frida. Um dos mais belos hinos que tem na harpa cristã. Foram feitos em momentos de aflição. Em momentos de aflição não é para se afastar de Deus. É para buscar inspiração. Para que você venha vencer aquele momento. E Moisés foi um homem de guerras. Acabei de ler uma das guerras que ele enfrentou contra os amalequitas. Homens malignos que iam atrás do povo de Deus, matando crianças e os velhos cansados. Porque Deus diz, eu vou riscar eles da face da terra. Porque eram homens malignos, covardes, matavam as crianças e os velhos. Não enfrentavam os guerreiros. Esperavam por trás. As crianças que cansavam, os velhos que não aguentavam caminhar, eles iam dizimando. Eles iam atrás do povo, dizimando. Deus
não aceita a covardia. E diz: esse povo, guarda na memória, eu vou riscar eles do mapa. Então, homens de capacidade. Então, Moisés, ele passou por guerras, passou por lutas, por tantas coisas. Abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 15. Apocalipse é o livro da revelação, aquilo que está por vir. Quando foi escrito, muitas coisas já aconteceram, outras ainda estão para acontecer. E diz assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos, que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Esse povo saiu de uma perseguição. O que João está vendo? Um povo que saiu da perseguição da besta, do anticristo. E eles estão junto a este mar que ele teve uma visão. E eles estavam com as suas harpas para tocar e cantar. E cantavam cânticos de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Que hino será cantado na vitória? Um hino inspirado por Deus a Moisés. E cantavam um cântico de Moisés: grande é o Senhor fez maravilhas. Homens que mudaram seu tempo, homens que ficaram em memória, homens capazes de vencer todos os degraus e se tornar um instrumento na mão de Deus. Nós temos que buscar sermos um instrumento na mão de Deus. Nos momentos difíceis, buscar inspiração em Deus, como vencer. E ao invés de chorar, cantar, louvar a Deus. Jesus fez multiplicação dos pães e peixes. A plenitude do reino está em você. Aí eu posso chegar a este nível? Pode. A plenitude do reino está em nós. Jó, na plenitude da fé, se torna um homem capaz de vencer os ataques malignos, vence a miséria. Quando olhamos para o livro de Jó, nós vemos um homem sendo massacrado pelo inimigo, roubado, sua família sendo afligida. Em nenhum momento ele se volta contra Deus. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. Esta foi a palavra de Jó, nos seus dias mais difíceis. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. Eu sei que aquele que pode me tirar dessa situação, vive. E Jó passou pela pior miséria humana, enfermidade, perdeu todos os bens, e Deus o capacita para a restituição. Jó capítulo 42, do versículo 5 diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Muitas vezes nós ouvimos muito falar de Deus. São muitas pregações. Eu digo que, olha, ninguém pode falar que não ouviu falar de Deus. Porque em todo lugar tem alguém falando de Deus. Então os meus ouvidos ouviram. Mas será que os seus olhos se abriram para Deus? Será que realmente você conseguiu ver os olhos de Deus? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A grande arma do inimigo
é quando nós nos tornamos vítimas. Tem um monte de cristão que é vítima de tudo. Ah, mas olha como eu estou vivendo. Quando Jó abre os seus olhos, ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Quando eu vejo o agir de Deus, quando eu vejo Deus, quando eu paro apenas de ouvir Deus e começo a entender o que Deus quer, eu sei que eu sou um pecador, um miserável, que eu preciso me arrepender e que eu preciso me cair na cinza e no pó. E no versículo 7 diz assim: sucedeu que, acabando o Senhor de falar com Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eu comecei essa mensagem dizendo que tem pessoas que estão ao teu redor, podem te ajudar. Mas tem pessoas que estão ao teu redor, que podem te prejudicar. E Deus fala para os 3 amigos de Jó: olha, tenho contra vocês, que vocês não falaram de mim. Muitas vezes nós vemos uma pessoa com dificuldade. Nós falamos de política, falamos de tantas coisas, mas não falamos de Deus. Tenho contra vocês, que não falaram de mim para Jó. Vocês deveriam falar de mim para Jó. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerras e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Falar o que é reto. Tem pessoas que estão com problema, o que nós falamos? Da igreja. Olha, vai na minha igreja é boa. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Ele não precisa encontrar uma igreja primeiro, ele precisa encontrar Jesus. 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 Depois que eu aprendi isso, muitas coisas na minha vida mudou. Essa semana nós fomos surpreendidos. O padre vai inaugurar a igreja dia 11 agora. Manda um convite especial. Pastor Gerson, eu gostaria muito da sua presença na inauguração. Sabe por quê? Porque nós estamos há 10 anos, lado a lado, com a mesma mensagem: Jesus salva. Nós não temos inimigos. Nós estamos no único propósito: Jesus salva. Jesus salva. Eu não chego para os membros dele e falo assim: sai daí, Não, eu conheço a integridade desse homem. É um homem íntegro, um homem que de manhã está aí, à noite está aí. Um homem íntegro. É isso que Deus vê. Deus não olha se você é dessa igreja ou daquela igreja. Deus olha o teu coração. Como está o teu coração? A quem você serve? A uma religiosidade ou você serve a Deus? Então Jetro olha para Moisés e diz: olha, cuidado, que o caminho que você está indo pode te fazer mal. Pare e busque Deus. Busque Deus. Então Deus capacita Jó para a restituição. Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Se você não amar seus irmãos, você não serve a Deus. Se você não amar seu marido, você não está servindo a Deus. Se você não amar sua esposa, você não está servindo a Deus.
Se você não amar seus filhos, você não está servindo a Deus. Se você não amar seus pais, você não está servindo a Deus. Você não serve a Deus porque vem a uma igreja. Você serve a Deus porque entendeu Deus. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nesta manhã. Peça a oração de Davi. Senhor, me torne útil. Que eu seja uma pessoa útil. Senhor, eu quero entender o teu reino. Tira a religiosidade do meu coração. Eu quero te servir. Eu quero, Senhor, ser útil à minha casa, à minha família. Eu quero ter uma qualidade de vida. Entender que o dinheiro não é tudo. O dinheiro é bom, mas não é tudo. O Senhor é quem acrescenta riquezas e não traz dores. Que eu não venha viver em função do dinheiro, porque o Senhor vai derramar bênção sobre a minha vida. Me ensina, Senhor, a te honrar no mínimo, nos 10%, nos 10%, o mínimo que eu possa fazer. Senhor, vai me levando a cada degrau, vai me ensinando, vai, Senhor, me estabelecendo. Senhor, toma os nossos ouvidos nas tuas mãos. Senhor, fala conosco, abre os nossos olhos, tira as escamas, Pai, tira as escamas, aquilo que nos impede de ver a tua glória, a tua bênção. Senhor, derrama bênção sobre as famílias nessa manhã, dá direcionamento. Senhor, tu sabes a necessidade de cada um. Aonde não estamos fazendo certo, nos ensina, Senhor. Estamos prontos a te ouvir, prontos a te obedecer. Fala conosco. Usa, Senhor, aqueles que o Senhor quer enviar para nos ensinar. Ministra ao nosso coração para uma grande mudança. Senhor, se há ódio em nosso coração, se há mágoa, se há rancor, Senhor, retira, Pai, porque eu quero te servir. Senhor, se alguém está no meu coração e eu tenho ressentimento, eu tenho mágoa, eu libero esta mágoa agora, eu libero esse ressentimento. Senhor, que ele siga o seu caminho, que eu possa seguir o meu. Senhor, mas eu não tenho nada contra o meu irmão. Libera agora, libera perdão, tira esse peso das tuas costas. Sirva a Deus com alegria, com entendimento. E todas as bênçãos virão sobre ti. Os ferrolhos serão quebrados, as portas serão abertas, riquezas encobertas serão reveladas. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor? Separe a tua oferta de amor, de gratidão ao Senhor. Separe o seu dízimo, o seu voto.